dos temas que foi mais transformador para mim na minha jornada dos últimos anos foi trabalhar minha autoconfiança. Trabalhar minha autoestima no geral, né? E esses dias eu assisti um podcast que deu um caminho muito claro para trabalhar na autoestima que eu queria compartilhar com vocês. Esse podcast é sobre uma conversa entre o entrevistador e o entrevistado, sendo que o entrevistado é um especialista em negociação, comunicação humana, dessas pessoas que estudam linguagem verbal e não verbal. Ele já foi do Exército Americano, especialista em negociações de alto risco. E quero mostrar para vocês um trecho do que ele fala e como que eu acho que é um caminho bem prático de como trabalhar a confiança e a autoestima, coisa que é útil para empresários, vendedores ou qualquer pessoa que pode estar passando por qualquer problema de autoestima e isso tendo reflexos na própria vida. Vamos assistir o vídeo aqui. So confidence is probably one of those things that's such a critical element. And if we could dip into confidence really quick, the number one mistake in my lifetime training these CEOs, the intelligence folks, all of these people to develop confidence, it has nothing to do with your standing over anyone else. It has nothing to do with other people. The moment that you make it about how it deals with other people, it's not confidence anymore, it's hierarchy. Aqui já tem um tapa na cara, né? Quando ele fala sobre como que a autoconfiança não tem nada a ver com outras pessoas e sobre hierarquia, isso já quebra a ideia inicial de muita gente sobre autoconfiança, né? Muitas vezes a gente pensa que vai trabalhar autoestima e autoconfiança mudando a aparência ou adquirindo coisas caras, ou adquirindo status, um cargo, ou é sobre algo que eu fiz no passado. E aqui ele mostra que confiança e autoestima não tem a ver com nada disso, não precisa ter a ver, e a autoestima e a confiança genuína não tem a ver com nada disso. And those are two different things. So people think about confidence and it's like, oh, I have to be more than other people. The biggest mistake is comparing me to other people. And that's what I call hierarchical thinking. And the people make these mistakes because they view themselves as, well, if I'm confident, I need to be above this person. Or they're scanning the room to see who's in charge, who's subordinate. And what's... Aqui tem mais um outro ponto polêmico, né? Existe esse conceito aí do macho alfa, ou de você ser mais do que alguém que está ali na sala. Também não, confiança não tem nada a ver com isso. Truly powerful about this, and this sounds like it's like a hippie bumper sticker, but are you willing to get to a point where you treat everybody the same? That you go to meet a business billionaire for a sales pitch, or you're talking to your Uber driver and you're the exact same. Outra quebra de paradigma em relação à autoconfiança, né? Aqui ele fez um link com a humildade. E que as pessoas que são realmente confiantes e com autoestima alta costumam ter esse traço de humildade onde ela é capaz de tratar todo mundo da mesma maneira, né? Com a mesma intenção e com os mesmos valores. You have the same level of confidence because you're never thinking in hierarchy and status. And as Americans, especially living in the West, we are programmed to see hierarchy and status. Esse é o outro lado de ser humilde nas relações humanas e no impacto que isso tem na autoconfiança, né? Se a sua visão de autoconfiança e de autoestima ela tem a ver com o outro, você vai passar o tempo inteiro tentando olhar para o seu ambiente, se comparar com as outras pessoas e aí dali derivar a sua autoconfiança. Isso pode minar a sua autoconfiança dependendo da situação que você está vivendo, né? Então, olha que interessante a metodologia que esse cara explica daqui a pouco para derivar confiança e autoestima de outras coisas que não tem nada a ver com o externo. Two main goals of advertising. Number one is to make you compare yourself to other people. Number two is to make you think, I am not enough. So get that statement into your head, the identity statement of, I am not enough. So we get programmed from such a young age with these commercials and advertising, and now it's social media is just insane. If you kind of back your way out of that hierarchical thinking and comparing yourself to other people, you have the most transformative experience when it comes to confidence, because confidence has nothing to do with anyone else. It's not about anybody else. It's about me. It's about, do I have confidence in this situation? And the fastest way that I've ever seen to develop confidence, and I have a free hypnosis on our website you can download, you can listen to it every night. I have
thousands of testimonials that has changed people's life. But the fastest way to develop confidence is to develop a comfort with the possibility of social injury. Aqui ele começa a falar sobre os 3 fatores que constroem confiança, né? E aí ele comenta aqui que é estar confortável com a possibilidade de causar um dano social em alguma situação, né? Acho que a melhor forma que eu encontrei, pensando nesses últimos dias sobre esse assunto, a melhor forma que eu encontrei de traduzir isso foi estar ok com o fato de que você vai se sentir um pouco desconfortável em alguma situação, ou que você pode falar algo que alguém vai interpretar não exatamente da maneira que você imaginava, pelo menos não no começo, né? Então, admitir que isso vai acontecer e estar ok com essa ideia é o primeiro pilar da autoconfiança em qualquer situação, né? Então, tá tudo bem se eu derrubar alguma coisa, passar uma pequena vergonha, ou fazer um pequeno comentário que eu não sei se a outra pessoa entendeu exatamente da maneira que eu queria, né? Então, começar admitindo e reconhecendo o fato de que isso vai acontecer é o primeiro pilar da autoconfiança. E vale a pena assistir esse podcast inteiro. O Chase vai falar de outros 2 pilares, que, em primeiro lugar, você construir de maneira bem sólida uma ideia de que vai estar tudo bem. Então, de maneira geral, você adotar a crença de que não importa o que aconteça aqui, vai dar tudo certo. Esse é o terceiro pilar da autoconfiança. E aí isso pode ser muito difícil para pessoas que têm, até pessoas como eu, que estão o tempo inteiro escaneando o ambiente por riscos, né, e que muitas vezes têm as ações motivadas pelo medo ou podem ser vistas como pessoas mais cautelosas, né? Se você tem essa atitude de estar sempre procurando qual que é o risco da situação, isso pode te distanciar da ideia de reconhecer de que vai estar tudo bem, porque na verdade esse é o fato, né? Se a gente analisar a nossa vida de maneira objetiva, a gente passa 95% do tempo estando tudo bem, e quando vem alguns problemas a gente tem energia para resolver eles, né? Então, prestar atenção no fato de que a vida, a maior parte do tempo, está tudo bem, e lembrar disso, lembrar de que vai estar tudo bem, é o segundo pilar de criar confiança, né? E o terceiro, que eu acho que talvez seja um dos mais desafiadores, é você estabelecer consigo mesmo uma relação de perdão total e amplo sobre tudo que você já fez no passado e que pode ser, de qualquer maneira, algo que te incomoda ou atitudes erradas mesmo, né? Esse auto-perdão completo é o terceiro pilar da confiança, né? Então, se você consegue estar ok com o fato de que vai acontecer alguma coisa esquisita socialmente, isso é um fato, tá? E que você pode se recuperar disso, porque no segundo pilar vai ficar tudo bem de qualquer jeito, e no terceiro lugar você tem um auto-perdão quase insano, né? Você se perdoar profundamente de tudo que aconteceu no passado. Se você junta essas 3 coisas, você tem 95% do que você precisa para estabelecer um altíssimo nível de confiança, né? De confiar no seu taco e de ter autoestima. E o Chase fala que quando você tem esse nível de confiança, é uma confiança quase contagiosa, e que nas interações com outras pessoas elas começam a se sentir confiantes também, porque elas sabem que vai ficar tudo bem, e que está tudo bem em ter alguma situação micro constrangedora, e que ela sente que não existe um julgamento pelo passado dela, né? Eu tenho refletido muito sobre esses 3 pilares, e desde que eu assisti esse podcast e comecei a adotar essa postura, é nítida a diferença que isso gerou na minha vida. Eu que tenho um histórico de ter um certo nível de ansiedade social, me considerava uma pessoa tímida no começo. Em algum momento da minha vida eu acreditei que eu não era bom em criar relações, e na verdade essas são crenças que não correspondem com a realidade e que, pelo contrário, dá para mudar muito dessa realidade usando essas 3 coisas. E comenta aí se você acha que vale a pena eu fazer um experimento aqui nessas redes sobre como que a gente pode fazer um trabalho em conjunto de se auto-perdoar, né? Eu até fiquei refletindo esses dias, o que é o perdão? O que é auto-perdoar, né? Eu cheguei à conclusão que se perdoar, ou perdoar o outro, é interromper o ciclo de sofrimento. É não deixar que aquele sofrimento passado continue existindo hoje. Então, digamos que eu esteja refletindo sobre algo errado que eu fiz. Naquele momento aquilo gerou sofrimento no outro e em mim também, por ter reconhecido que eu fiz algo errado. Mas eu não preciso continuar sofrendo de algo que aconteceu no passado, né? Eu não preciso continuar vivendo o sofrimento que está lá atrás. Eu acho que o perdão começa por aí, interromper o ciclo de sofrimento. Ele também passa por... eu já fiz uma análise do que eu fiz de errado e como que eu não vou mais fazer aquilo, né? Então vem o aprendizado, eu já derivei o aprendizado da situação. Então se eu tenho essa confiança de que os aprendizados já foram derivados,
de que não tem nada mais que eu possa fazer para mudar o passado e que eu não vou mais sofrer por aquilo, eu acredito que aí você adquiriu o perdão de algo que você fez, né? Isso não significa dizer que aquilo que você fez não é mais errado. Continua sendo errado. Foi errado, mas já era. Você não precisa continuar sofrendo sobre aquilo. Você já derivou os aprendizados. Será que a gente consegue juntos fazer um exercício aí de auto-perdão? Sem ser negligente, já tendo derivado os aprendizados? Eu acho que está na mão de todos nós aqui começar a nos auto-perdoar e seguir a vida com muito mais confiança.